Meu nome é Cláudia Leitão e eu fui convidada pela FINC para participar desses debates tão importantes e estruturantes sobre a economia criativa a partir de várias dimensões dessa economia no contexto do século XXI. E eu venho especialmente aqui conversar com vocês sobre competências criativas. Talvez devamos começar organizando a minha fala em alguns tópicos, e eu queria começar pensando o lugar da criatividade, da educação e da cultura para a construção de valores transformadores da vida social. Acho que esse aspecto é muito importante para nós entendermos que, nesse contexto que nós estamos vivendo, contextos monstruosos, contextos de morte, de dissolução de valores, de decadência social, econômica, ambiental, política, cultural, são todas decadências de um mesmo projeto civilizatório moderno. São todas dimensões tristes de uma caminhada que o ser humano realizou ao longo da sua existência no planeta, que atravessou o século XX e que, de uma certa forma, nos coloca num beco sem saída. E para falar aqui sobre competências criativas, eu preciso falar primeiramente da palavra educação. Uma educação, não é, que esteja fundamentada em valores da cultura e da criatividade, que sejam capazes de propor, de produzir novas competências que, por sua vez, possam superar os impasses do projeto civilizatório moderno. Com o advento da era digital, as fronteiras entre competências cognitivas e tecnológicas desaparecem ou ficam muito pequenas. No ciberespaço, o uso cognitivo das ferramentas passa a ser cada vez mais primordial. Mas, além da tecnologia ou dos avanços tecnológicos que o século XX nos trouxe e que nós estamos aí a viver o século XXI, há uma série de paradoxos que nós não conseguimos resolver. Talvez a primeira grande questão que devemos tratar seja o impasse da educação e das próprias organizações educacionais. É possível, e eu digo aqui como hipótese, de que as escolas não estão mais preparadas para estruturar novas competências para a vida no trabalho, para a vida no planeta. E é por isso, então, que eu resolvi discutir com vocês o lugar e os desafios das competências criativas. Afinal, se nós pensarmos aqui na educação formal e na trajetória da educação formal no mundo moderno, ela se mantém atrelada à lógica de um desenvolvimento linear, baseada em currículos que são pouco dinâmicos e em disciplinas que tradicionalmente se organizam sempre do mais abstrato, o mais universal, para o mais concreto e específico. Acho que todos vocês, ao me ouvirem, pensam assim e assim estudaram. Nesse esquema, qualquer estudante precisa cumprir semestres de preparação intelectual, ele vai se apropriando de conceitos gerais, conceitos abstratos, e somente depois ele parte, digamos assim, para a execução prática daquilo que ele tentou compreender de uma forma abstrata. Não é? Essa é a trajetória tradicional das escolas na formação das competências tradicionais. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: será que é essa mesma a melhor forma de estudar? Será que é esse o melhor processo de ser educado? Será que, na verdade, a melhor comunicação, as melhores competências são aquelas que produzem essa forma de pensar do abstrato para o concreto, de pensar o teórico separado da vivência prática, separada da vida, separar, portanto, o texto do contexto, organizar o saber em prateleiras, em caixas organizadas, dentro de uma lógica indutiva e dedutiva? E parece que a escola e que a educação sempre esteve presa nessa armadilha do pensar. E a criatividade e a cultura foram retiradas desse lugar, porque, por natureza, criatividade e cultura são caóticas. Elas não estabelecem hierarquias, elas não estabelecem uma lógica dedutiva, nem tampouco uma lógica indutiva. Pensar de forma criativa significa, como diz o professor Edgar Morin, religar saberes. Como
é que se pode religar saberes para se construir um novo profissional capaz de superar os desafios postos por esse começo tão confuso e sofrido que é esse começo do século XXI? Bom, precisamos mudar tudo. Precisamos mudar a nossa forma de estudar e de sermos educados. Desde a infância, o ser humano precisa ser educado, percebendo que ele compõe um todo, que ele é parte do todo, mas o todo também está nele, também está na parte. O professor Edgar Morin chama isso de pensamento complexo. E ele diz que todo ser humano precisa se perceber e entender que está no lugar e que esse lugar ocupado pelo ser humano também é um lugar local e, ao mesmo tempo, universal. É preciso compreender que as conquistas técnicas e tecnológicas, elas são importantes, são produtos híbridos de conhecimento acumulado, mas que elas nunca podem perder a noção do indivíduo com aquilo que o vincula à sociedade, ao planeta e ao cosmos. Uma boa escola, a melhor escola, seria aquela cujo insumo maior fosse a criatividade, aquela que tivesse como propósito maior alimentar o imaginário infantil e adolescente a partir de uma nova pedagogia, capaz de criar novas competências, não somente de medir, classificar ou reduzir os fenômenos sociais para tentar explicá-los, mas, sobretudo, criar estratégias para prototipar, reciclar, inovar. Mais do que explicar, o importante é compreender. O aprendizado só acontece se o saber construído fizer sentido para a vida daquele que aprende. Pensar o cosmos, pensar a Terra, pensar a vida e a humanidade não são tarefas fáceis. Algumas perguntas são da natureza da filosofia, mas são essenciais para tratarmos, especialmente para a nossa juventude e para pensarmos os profissionais da economia criativa. De onde viemos? Quem somos? E para onde vamos? Essas três perguntas são perguntas estruturantes e são essenciais para os profissionais da chamada economia criativa. Afinal, muitas profissões mecânicas estão desaparecendo e muitas outras vão desaparecer. Por quê? Porque no mundo tecnológico da quarta revolução industrial, com a inteligência artificial, com a inclusão digital, profissões tradicionais vão desaparecer porque serão produzidas e realizadas por máquinas, por softwares, pela própria tecnologia, pelos sistemas de informação. E o que sobra para o ser humano? A criação. A capacidade de responder a essas perguntas que eu acabei de formular. As perguntas primordiais que nenhuma máquina responderá. Perguntas que são essenciais no sentido de relocalizar o ser humano numa cidadania local, planetária, mas também cósmica. Todas essas dimensões são as mesmas, estão presentes na nossa vida. Não somos somente indivíduos, não somos somente comunidade, nem tampouco somente sociedade, somos tudo ao mesmo tempo. A boa escola é que seja capaz, de conhecer a sua juventude, para reconhecer nela os seus valores, alimentando diálogos contínuos das pessoas com seus problemas. Uma boa escola e uma boa educação para competências criativas é aquela que permite a problematização. É que eu me entenda no meu lugar, que eu consiga fazer diagnósticos, entender as dificuldades que eu tenho que enfrentar e que eu encontre as soluções e as alternativas para essas dificuldades. Para isso, para desenvolver competências criativas, eu preciso religar artes, cultura, ciência, tecnologia, inovação. É nessa religação de saberes, como diz Edgar Morin, onde se fundamenta a base de qualquer construção de competências criativas, ou seja, as competências que vão ser cada vez mais importantes para os profissionais do século XXI. Nas sociedades pós-industriais, o êxito profissional está diretamente ligado às nossas capacidades de desordenar para reordenar, desfazer para refazer, experimentar para avançar, desenvolvendo-se, portanto, nos indivíduos formas lúdicas de ampliação dos modos de conhecer. Essa é a escola do século XXI, a escola da criatividade, a educação aberta para o novo, para a formação de profissionais criativos. Por isso, as artes, especialmente as artes,
e a cultura permitem novos modos de se observar, de se experimentar e de se aprender com a realidade de cada um, de cada comunidade, de se compreender o papel dos indivíduos numa visão social e numa visão planetária. A criação de metodologias integradoras entre artes, ciências e tecnologias é, portanto, da essência de qualquer projeto pedagógico, de qualquer escola, de qualquer universidade, de qualquer instituto de educação que queira ampliar e traduzir imaginários e oferecer às crianças, às juventudes, aos adultos, aos profissionais, aos trabalhadores, os alicerces de novos conhecimentos para o desenvolvimento de novas humanidades. A propósito das transformações do mundo analógico para o mundo digital e os seus impactos sobre as formas de aprender, Pierre Levy diz o seguinte, e é importante ouvirmos Levy, porque ele tem observações muito importantes, muito significativas, que nos lembram muito reflexões do nosso querido Paulo Freire sobre a educação. Diz Levy, o saber fluxo, o trabalho transação do conhecimento, as novas tecnologias da inteligência individual e coletiva mudam profundamente os dados do problema da educação e da formação. O que é preciso aprender não pode ser mais planejado nem precisamente definido com antecedência. Os percursos e perfis de competências são todos singulares e podem cada vez menos ser canalizados em programas e em cursos válidos para todos. Devemos construir novos modelos do espaço dos conhecimentos. Vejam, então, o sentido de uma espécie de personificação, de não procurarmos simplesmente uma educação universalista, que quer ser hegemônica e que quer definir o que deve ser ensinado e o que deve ser aprendido. Pelo contrário, trata-se de realmente avançar em novas metodologias de aprendizagem que sejam menos fechadas, que não partam de emendas rígidas, de referências bibliográficas somente das consagradas, daquelas que não abrem espaço para novos caminhos epistemológicos, novos itinerários formativos, novas experiências de aproximação do vivido na construção do conhecimento. Trata-se, isto sim, de se acrescentar na educação a dúvida, a suspeita, o caos. Diante dos métodos positivistas, certamente a minha fala parece um pouco maluca também, mas não se preocupem, porque nós precisamos de um pouco de loucura nesses tempos loucos, que sejam capazes de retirar das nossas cabeças uma ordem que nos foi imposta desde a nossa tenra infância. Com o grande fluxo de informações que é oriundo das novas tecnologias, sem dúvidas, nós precisamos admitir que estamos vivendo em tempos de erupções, de sismos, de tsunamis, né? Inclusive, especialmente nos debates sobre ensino e aprendizagem. Com a expansão das novas tecnologias de informação, o conhecimento não pode mais estar somente nas escolas tradicionais, nas universidades, né? Não. E a gente vê o nascimento de muitas escolas livres, né? De escolas que vão tratar de temáticas específicas, que vão buscar realmente espelhar o que acontece na realidade da vida de determinados grupos sociais. No século XXI, nós vemos, especialmente no mundo cada vez mais digital, a necessidade premente de uma epistemologia mais complexa, de uma visão sistêmica que envolva participação, associação, protagonismo, em que os indivíduos, todos eles conectados em novas redes de conhecimento, possam também participar dos processos de construção de conteúdos. É muito importante entendermos que as portas do conhecimento, isso diz Vinícius Romanini, são aquelas da percepção. Nossos sentidos, o tato, o paladar, o olfato, a audição, a visão, são os canais excepcionais por onde flui a informação que brota do ambiente em direção à mente, onde é transformada em cognição e representada em símbolos que permitem a comunicação e o armazenamento dos repositórios da cultura. Antes da entrada da informação digital, toda a informação que nós internalizávamos era de natureza analógica. Sentimentos e pensamentos que ocupam nossas mentes parecem depender
dessa complementaridade harmônica entre o digital e o analógico, que perpassa a estrutura fisiológica dos nossos corpos. A digitalização colonizou rapidamente dois importantes sentidos da nossa percepção, diz Vinícius Romanini: a audição e a visão. E, de uma certa forma, todo o nosso universo digital se tornou um universo audiovisual. E para onde foram as outras percepções? E onde estão os nossos outros sentidos? A educação para competências criativas no século XXI deve estar atenta ao processo de hipertrofia do digital, cujos impactos ainda são obscuros para a produção de sentido do ser humano. A era digital trouxe e trará consequências éticas, mas também estéticas, para a vida nas sociedades, especialmente para a juventude e para os nossos profissionais criativos. Com a chegada do universo cibernético, todas as concepções de tempo e espaço foram transformadas, o que nos conduz à sensação de que vivemos num eterno aqui e agora. Na internet, linguagens se hibridizam, se fundem, se confundem ao sabor de um mundo babélico, onde categorias, tipologias afundam num campo de conhecimento movediço, sempre prestes a submergir e a novamente emergir. Ruptura é palavra de ordem, que não pode ser subestimada nos tempos em que vivemos. Formar pessoas para romper com o status quo, com o mainstream. Admitir que, em tempos de retrocessos, conservadorismos, movimentos extremistas, nacionalismos, nós precisamos de uma educação que forme indivíduos cidadãos, ativistas, militantes, e as artes e a criatividade são essenciais para essa visão cidadã do planeta. Precisamos também de empreendedores, especialmente de indivíduos que sejam capazes de pensar novas possibilidades de viver e de se sustentar, de novas sustentabilidades. Para isso, precisamos, portanto, de pessoas que sejam capazes de criar novos trabalhos, novos negócios, romper com velhos modelos e avançar através de um novo conhecimento e de novas competências para fazer do caos uma nova ordem, que, por sua vez, produzirá uma nova desordem. E é o que nós estamos vendo hoje numa certa economia invisível, nos canais de jovens no YouTube, que compartilham interesses, que falam de suas oportunidades, dos seus sonhos, dos seus interesses no seu cotidiano, pessoas que acabam produzindo produtos que serão comercializados mais tarde em plataformas digitais, que pensam e criam novos mercados. Os mercados não nascem prontos, e quando se fala em produtos culturais e criativos, é a sua existência que criará oferta e demanda. Não podemos pensar numa lógica tradicional econômica. Portanto, a expansão de novas formas de conhecer, de novas competências criativas, são elas que vão produzir novos comércios, novos mercados e uma nova economia que seja, acima de tudo, fundamentada na diversidade cultural, na sustentabilidade, na inovação e na inclusão. Precisamos, portanto, de escolas, de projetos pedagógicos que sejam capazes de pensar a economia criativa como a base de uma metodologia que seja potente, que enfrente os desafios de natureza ontológica, semiológica, no sentido de que possamos superar uma velha educação e possamos também mediar o mundo analógico com o mundo digital e consigamos estruturar competências criativas para o novo trabalho e, cada vez mais, ampliarmos e incluirmos pessoas nas redes onde estão os sistemas produtivos, econômicos mundiais, globais e locais, para que todos se encontrem na rede. Não podemos admitir um sistema global que é excludente, pelo contrário, precisamos realmente enfrentar a hegemonia das indústrias culturais para que haja espaço para os pequenos empreendimentos e empreendedores criativos. São para esses pequenos que nós precisamos de uma educação que vença desafios.
eu gostaria de dizer que os desafios para as competências criativas não são pequenos. Nós sabemos, primeiro, nós temos que entender e precisamos compreender os significados e os impactos da cultura digital numa sociedade de redes. A proliferação de bancos de dados, a proliferação de acesso, não é, a dados, os algoritmos, o desenvolvimento exponencial de aplicativos, a internet das coisas, a inteligência artificial, são possibilidades de ampliação de forma infinita, a possibilidade de novos protagonismos, de acesso a novos usuários, isso em função de suas próprias necessidades. Estamos falando, portanto, de uma visão praticamente customizada do conhecimento, um conhecimento que deve ser produzido em suas competências a partir de nichos. A transformação digital está sempre associada à dimensão econômica, especialmente em função do crescimento de grandes empresas na área das tecnologias da informação. No entanto, ela é um processo que está presente em todas as atividades humanas, por meio de ferramentas diversas, que transformam radicalmente os modos de criar, de produzir, de distribuir e de consumir bens e serviços. Nesse sentido, o desenvolvimento tecnológico é parte da cultura. Isso é, não há tecnologia sem uma cultura que lhe dê significado. Por outro lado, as práticas culturais também são modificadas pelos novos usos das tecnologias. Nesse sentido, as competências a serem desenvolvidas no mundo digital devem conduzir a novas compreensões da realidade, a resolver novos problemas, por meio da análise de novas lógicas, propondo assim novos modelos de transformação. O verbo conduzir, portanto, é muito importante no contexto digital. Afinal, cyber, em latim, ciber, significa conduzir, o que implica na capacidade de tomada da melhor decisão em um contexto hiperinformado e hiperconectado, cujos interesses são os mais variados e contraditórios, estão sempre em constante disputa. Indústrias culturais, pequenos empreendimentos culturais. Indústrias da comunicação, pequenos produtores da área de comunicação. Nesse grande espaço de disputa, é preciso que toda a era digital permita espaço de luta e de disputa para os pequenos. Por isso, a importância das competências criativas. Enfim, para desenvolvermos competências criativas, necessitamos desenvolver competências cyberculturais para a gestão da informação, capacidade que devemos ter de verificar a qualidade e a confiabilidade dos dados, assim como do domínio de ferramentas para bem processar esses dados e sabermos utilizá-los. Precisamos também desenvolver competências criativas para a gestão do conhecimento, capacidade de transformar a informação em conhecimento a partir do desenvolvimento de ferramentas de processamento e armazenagem estratégica de dados, que sejam compartilhados em um sistema organizado e cujo acesso seja sempre amplo e democrático. Nós precisamos também resolver a comunicação, capacidade de criar redes ou comunidades produtoras de sentido, de práticas colaborativas que possam trocar entre si e que inclua a todos. Precisamos também aprender, nas competências criativas, a virtualização e a digitalização, capacidade de criar narrativas a partir da mediação entre mensagens produzidas nos diversos canais e plataformas. Precisamos de competências criativas para uma nova inteligência. Significa a capacidade de articular diversas competências, gerar participação e sinergia entre grupos em nome da construção de uma inteligência planetária. Como vocês podem ver, nada disso é fácil. Essa é o começo de uma nova era, uma era onde a educação precisa desenvolver realmente competências para que os indivíduos não fiquem fora do mercado de trabalho, para que cada vez mais as práticas colaborativas permitam ao novo trabalho um mundo mais sustentável. Esse é o desafio da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, proposta pela ONU. Nós sabemos que a economia criativa atravessa os objetivos do desenvolvimento sustentável e que a sustentabilidade é um valor essencial
para as novas competências criativas. Precisamos realmente fazer do nosso cotidiano, enquanto trabalhadores que somos da economia criativa, mediações entre mundos diversos. Precisamos traduzir e compartilhar a informação do território para comunidades e para as redes. Necessitamos de novas ontologias para as áreas da cultura, das artes e da criatividade, que sejam capazes de se estruturar através de fluxos de informação para indivíduos, comunidades e movimentos, que ainda hoje produzem tantos conteúdos, mas não têm qualquer visibilidade no mundo das redes. É primordial avançarmos com uma economia criativa que dê visibilidade aos invisíveis. Como dizia e dirá sempre Boaventura de Souza Santos, precisamos de uma epistemologia para dar visibilidade àqueles que não aparecem, precisamos dar presença e existência às tecnologias sociais, às experiências locais, a todos os empreendedores criativos que vêm trabalhando e desenvolvendo essas competências criativas. Espero que com essa reflexão eu tenha podido contribuir com a FINC nesse debate tão importante sobre economia criativa, sobre negócios criativos, pensando do lugar da educação. Foi um prazer estar com vocês e eu espero que até a próxima.